Olá, olá. Boa noite. Tudo bem, Paula? Vocês estão me ouvindo bem? Canalizando energia sempre aqui. Confirmem, por gentileza, se vocês estão me ouvindo. Eu estou usando o fone para a gente começar mais uma entrevista. Quem já está por aqui é a nossa linda Maite Schneider, que vai então compartilhar conosco uma hora do seu dia, uma live, para a gente entender um pouco melhor sobre vários assuntos que a gente, se ainda não entende, entender ou entender um pouquinho melhor. Oi, lindeza! Oi, lindeza, você tá me vendo? Eu tô super! Você tá bem? Jura? Eu não Ué, consigo me ver, eu tô toda preta, assim, minha tela tá assim, blackout. sério? Você quer sair e Sério? entrar de novo? Será? Não, acho que eu vou assim mesmo. Se você tá me vendo e não tá me cortando nada, tá tudo bem. Não, tá lindo, enquadramento, luz, tô vendo que você tá numa cama e atrás tem uma cortina. E um E tem um boneco, e meu. macaco. Tem um Isso, meu macaco macaco. agora. Ai, que Essa é bom estar Maite aqui de Schneider. novo. Essa é Maite Sim, Schneider. Uma mulher incrível e que hoje já fez quantas lives? essa é a oitava de hoje. Oitava live. Pensa se essa Mas a mulher tem última, essa é energia a na. última, essa é a última. Nossa. Maite, essa é a última de um dia e de um mês muito intenso, né? Foi um mês intenso. Foi um mês, né? Eu achei até que ia ser mais fraco, né, Isa? Porque foi um mês que eu achei que a diversidade ia ser colocada meio como secundário, né, minha amiga? Então eu achei que. Eu falei, acho que as pessoas não estão colocando como prioridade ou ainda não entenderam direito a importância da diversidade para os processos humanos, né? Afinal, todos nós fazemos parte de uma diversidade. Então, mas não, levei um susto. Eu falei, gente, olha, não, 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 elas entenderam. Então, as que a gente já estava trabalhando, eu falei, ótimo trabalho de casa, vocês estão muito bem. E até as novas, né, que no primeiro mês tiveram aquele baque, meio que se afastaram, lá no começo de abril, retornaram seus processos. Então, eu estou bem feliz das pessoas terem entendido que sustentabilidade e diversidade são dois pontos que a gente não pode abandonar nunca para qualquer coisa, né? Nunca. Olha, para você que está chegando agora, nós vamos conversar nessa próxima hora com a Maite Schneider. É uma mulher incrível, transforma o caminho de quem passa por ela. Ela é cofundadora da Transempregos, que coloca pessoas trans em cargos que elas merecem. Né? Simples assim, né, Maite? E você e já faz anos que você é, faz esse trabalho, né, sem ganhar nada, pelo contrário, É e, gratuito. e você leva traduzindo assim esperança, né, para a vida das pessoas que acham que não vão ter oportunidade. É isso. É. É engraçado, né? Eu falo para as É pessoas, né, difícil esses dias. resumir você, viu? É difícil resumir você. Esses dias, amiga, eu tava pensando, né? Me perguntaram, mas você faz tanta coisa, o que de fato você faz, assim, entre tudo isso? Eu falei, gente, acho que todas as coisas que eu faço caminham para um lugar, né? Que é ensinar gentes a não terem medos de outras gentes, né? Ser pontes onde há muros, né, amiga? E é ser muito mais horizontes onde tem fronteiras. Então, eu acho que eu fico fazendo esse meio campo intermediando para que ambos os lados se entendam nessas adversidades, nesses estigmas, nessa sociedade que imputou um monte de regras do não pode isso, não pode aquilo, e eu tento, tipo, vamos juntar aqui, vamos ver se não dá um bom samba. Então eu fico dando match entre essas situações. Acho que meu trabalho é um pouco esse, Superiza. Adorei. É horizonte onde tem fronteiras. A Maite é cheia de frases. Lindeza, vamos lá para mais um caminho que eu sei que você vai trazer aqui, muito conhecimento para todos que estão nos Ixi, tem gente que acompanhando. falou que não está escutando o meu som, é isso? Não, né? Silvério diz que está sem som, mas vamos ver quem está aqui. Responda então para a gente se vocês estão ouvindo bem. Vocês estão ouvindo a Eu estou te gente? vendo e ouvindo super bem. Então perfeito. Pronto. Olha, o Red Pot Green perguntando, ela é trans? Olha, sim, ela é trans, ela é um monte de coisa, sim, Red Pot Green. Nós já vamos falar sobre isso. Antes, só preciso avisar que essa live vai ficar gravada. Vai lá para o meu canal do YouTube, Isabela Camargo Real. Maite também pode usar à vontade. E a nossa intenção aqui é que você saia,
né, dessa hora de live melhor do que você está começando. Porque quando a gente se abre para o conhecimento, quando você, né, se abre para informações que você ou não se preocupava ou não incluía na agenda, agora é a hora então da gente entender melhor certas coisas que estão do nosso lado o tempo inteiro, né, Maitê? Sim. Diversidade. O que é diversidade? Diversidade, eu sempre falo que é a maior igualdade que a gente possui, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né, Superisa? Então, nós somos 8 bilhões de identidades e diversidades. O que é essa diversidade? Diversidade é um conjunto de situações que todo ser humano possui com relação aos mais variados quesitos que você possa imaginar. Identidade, orientação, credo, raça, gênero, como que você percebe a você e as relações que você tem no mundo, tudo isso faz com que cada pessoa seja uma diversidade em potencial nesse somatório de coisinhas e das maneiras que as pessoas se relacionam. É por isso que quando a gente fala em diversidade, e aí foi um erro um pouquinho trazido pelas empresas, quando começaram a discutir diversidade, principalmente no nosso país, que importaram isso, lá eles começaram a dividir diversidades para fazer o processo de inclusão das culturas organizacionais, de maneira a dividir por grupos focais, né? Por grupos temáticos. Então começou a dividir, vamos fazer um grupo temático de LGBT, vamos fazer um grupo temático de imigrantes, de pessoas com mais de 50, vamos fazer um grupo de PCDs. Então você começou a segmentar essa diversidade para tentar potencializar a diversidade lá dentro. Só que muitas vezes, quando você separou, em vez de potencializar, você acabou segregando muitas vezes mais, entende? E eu falo assim, gente, olha, não é de grupo, né? Diversidade é se perceber e como a gente se percebe nas nossas riquezas individuais e no conjunto desses somatórios e a maneira que a gente interage. Então, todo mundo faz parte da diversidade, é por isso que eu falo que ela é a nossa maior igualdade, né? Só que algumas diversidades, algumas pessoas que possuem alguns quesitos de diversidade são excluídas do processo societário, né, Isa? São excluídas por conta de preconceito, por conta de discriminação, por conta de estigmas. Nas empresas, hoje em dia, a gente não fala em preconceito e discriminação, a gente fala em vieses inconscientes, né? Enfim. Mas é todas as formas que a gente tem de filtros que a gente vai selecionando e que não entram nesse processo. Então, você não vê quase mulheres em liderança e alta gestão, né? Mesmo tendo competência para tal. Você não vê inclusão de pessoas trans antes da transemprego existir. Você não vê, por exemplo, PCDs, pessoas com qualquer tipo de deficiência, aí a gente está falando de 23%, 24% da população com algum tipo de deficiência, que se não houvesse as cotas, não entrariam dentro do sistema de mercado de trabalho, principalmente do corporativo, né? Só que elas entram e acabam engessadas no mesmo lugar, elas não fazem plano de carreira normalmente. A gente não vê pessoas negras, que são quase 54% da população brasileira, a gente não vê elas, quando vê na base, também não vê em grade de C-level, de alta liderança, de alta gestão, de CEOs, né? Nós temos só na alta gestão, eu não sei se você sabia, mas nós temos 4% de lideranças negras, 4% aqui no em Brasil. C-levels e alta gestão no Brasil. Para um público de 54%, né, Isa? Eu falava, gente, como é que a gente pode ainda precisar caminhar tanto? Então, falar de diversidade é se reconhecer como diferentes, mas entender que muita gente nessa diferença tem vantagens que são dadas pelos privilégios, e, ao mesmo tempo, esse privilégio de outras pessoas que não os possuem, tiram, mesmo elas tendo mérito e tendo competência para estar galgando certos postos e certos lugares na nossa sociedade. E aí é que está o problema, né? Não é sobre não... A gente não tem que abandonar os privilégios, é reconhecer os privilégios. Eu sempre falo que quanto mais a pessoa tem privilégio, mais ela tem que dormir com esses privilégios e acordar com a responsabilidade de mudar o mundo, né, Isa? Então é esse que é o processo, e mudar o mundo é incluir realmente quem precisa ser incluso, é trazer não igualdade, mas equidade num processo que é tão distinto e com tanta desigualdade social ainda, né, minha amiga? Maitê, tem antes, deixa eu só avisar por que eu tirei aqui os comentários, para que as pessoas possam te ver, tá? Para que elas possam ver os seus olhos verdes, ver essa mulher linda que você é. Depois eu volto com os comentários, ou se alguém quiser mandar pergunta, que já chegou uma, manda aqui na interrogação, que aí a gente já abre. Maitê, existe um balde de palavras, né, que o tempo vai passando e aí mais palavras vão entrando nesse balde e as pessoas não vão buscando o significado real. Sustentabilidade, diversidade, inclusão, empoderamento, disrupção. Gente, é um monte de palavra que vai entrando na moda, né?
É igual agora a saúde mental. Todo mundo lembrou que tem cérebro. Eu falei, nossa, sério? Né? Que bom! Mas enfim, Que bom! bom, pelo menos agora, né? Em algum momento isso tinha que acontecer. Mas nesse balde de palavras muito mal compreendidas, diversidade, quando você me propôs esse tema, me chamou a atenção. Porque a gente ouve falar, ai, não sei o que, diversidade, inclusão. Mas assim, ao pé da letra, é como você falou, é se perceber, perceber o entorno e realmente fazer um exercício de, de autorreflexão. Eu sei mesmo que é isso? Eu estou incluindo? Ou eu ainda continuo com os julgamentos, pré-julgamentos que só me afastam da realidade? É isso. Eu acho que tem pessoas, Isa, eu acho que é a diversidade, a pergunta até um pouco mais funda, Isa, que eu acho que a diversidade é a gente perguntar, de fato, quem sou eu na questão da diversidade, né? Diversidade não é falar sobre o outro, né? A gente sempre acha que diversidade é falar do outro. Ah, é falar sobre gays, que nem eu disse, é falar sobre PCDs, é falar sobre pessoas com mais de 50 anos fora do mercado de trabalho, é falar sobre migrantes, mas não, entende? A não ser que você faça parte de algum grupo desses que seja excluído, entende? E daí você se sente muito diversidade, você acha que você não tem nada a ver com isso, que é uma mentira. Porque todo mundo tem. E eu te digo do porquê todo mundo tem, porque imagina, uma pessoa, né, vamos colocar as pessoas que estão no topo da pirâmide em termos de privilégios. Um homem, né, não vai ser entre homem e mulher, quem está no topo é um homem, né, na sua maioria. Entre um homem, esse homem é branco ou negro? Branco. Esse homem é branco ou negro, Isa? Você me Que ouviu? branco? Que homem, perdão? Você me ouviu? Homem branco. Um homem branco, certo? E esse homem branco, assim, você acharia que ele é mais cisgênero ou transgênero? Cisgênero. Cisgênero. Você acha que ele tem alguma deficiência ou não? Não tem. Não tem deficiência. Você acha que ele é migrante? Não. Não é migrante. Então a gente já sabe quem que é o perfil que está lá em cima, normalmente no topo. Agora imagine este mesmo homem, cheio desses privilégios, entre aspas, naturais, dados pela sociedade, enfim, de presente para a pessoa, para esse grande Deus lá em cima. Imagina que ele está andando no meio da rua, Isa, ele está super ocupado no telefonema, porque ele é muito ocupado, ele tem vários negócios, ele tem vários projetos, ele é dono de várias empresas unicórnios, enfim. Ele está saindo, ele não olha um carro e ele é atropelado. Nisso ele perde os movimentos da sua perna, vai para uma cadeira de roda e a partir desse dia ele não é mais esse top do privilégio. Ele recebe um nome que se chama PCD. Portador. A partir desse dia. Portador com deficiências, né? Uma pessoa com deficiências, né? Ele é um PCD a partir desse dia. Todos os privilégios são arrancados da noite para o dia. Isso acontece com pessoas trans, que antes de se perceber trans, tinham todos os direitos e garantias constitucionais, ao se declararem trans ou deixarem subir à tona, tem tudo perdido. Tem família perdida, tem emprego perdido. É por isso que sempre que eu falo de diversidade, eu falo, é um lugar tão falho, principalmente quando a gente correlaciona diversidade e inserção através da meritocracia, que qualquer pessoa pode perder seus privilégios. É por isso que pensar em inclusão de diversidades, mesmo que você acredite, tipo, isso aqui não tem nada a ver comigo, tem. Tem a ver porque de uma hora para outra, se não atingir você, atinge pessoas perto de você, entende? E o mundo só pode ser legal quando além de estar bom para mim, entende, Isa, estiver bom também para as pessoas ao nosso lado, entende? Se não houver tanta miséria e desigualdade, a gente não tem que se preocupar com roubos, a gente não tem que se preocupar em estar fechado nas nossas casas, cheia de celas que nos proíbam de sair, se a desigualdade fosse menor. Quando fica bom para todo mundo, a gente evita que uma série de outras coisas nesse ciclo, elas não deem prosseguimento, entende? Através desse abismo, né? Perfeito. Olha, eu recomendo para você que está chegando aqui agora, mande um coraçãozinho ou essa setinha aqui para os seus amigos, porque esse papo realmente vai ser transformador. Estou conversando com a Maite Schneider, cofundadora da Transempregos e também da Integra Diversidade. A gente está falando sobre diversidade e inclusão, o que é isso de verdade, e não ficar aí na superficialidade. E, como eu disse no início, esse é um papo transformador. Maitê, é engraçado que a gente olha para certos grupos, né, já que, como você falou, né, ao invés de reunir, separaram.
né? Uhum. Como se isso tivesse muito distante. Essa semana passada, eu estava falando sobre um projeto agora de saneamento básico, lá no jornal, na Rádio Bandeirantes, para 100 milhões de brasileiros. Mas ter 100 milhões de brasileiros, metade do Brasil não tem privada. Ok. Aí, quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente que tem privada, você fala, nossa, mas será? É a mesma coisa quando você começa a elencar, né, todos esses privilégios que quem tem nem percebe que está tendo. Você fala, pera lá, eu não posso ficar dentro dessa caixa de preconceito. Agora mesmo o rapaz, né, quando perguntou para você se você é trans, você falou sim, ele falou nem parece. O que isso significa? É que eu tirei aqui os comentários, mas a minha vontade de perguntar o que significa alguém não parecer com algo que você acha que deve ser? Não é isso? É até filosófico É. agora, me veio até uma inspiração. Não, mas é isso, né? As pessoas já têm fechado na cabeça delas, né? Normalmente dentro de um referencial do que é ser trans, como do que é ser gay, como é que um gay vai agir, entende? É a mesma coisa quando a gente imagina, por exemplo, uma mulher, por exemplo, vamos colocar uma mulher, por exemplo, né? Uma pessoa que seja avesso às mulheres, de xenofobia, enfim, de qualquer coisa, dentro dessa estrutura machista que a gente tem. Quando você tem uma presidenta, como a Dilma, por exemplo, que entrou, entende? E quando ela faz qualquer coisa que seja, ela está sempre muito mais vigiada, está sempre muito mais na berlinda, todo mundo vai dizer, viu só o que mulheres fazem? A crueldade é tão grande, e o pior é que essa crueldade também vem de outras mulheres, muitas vezes, né? Uhum. Porque a gente criou uma sociedade tão doente, minha amiga, que a gente conseguiu fazer mulheres exercerem machismo, a gente conseguiu fazer gays exercerem homofobia, a gente consegue ver negros exercendo racismo, de tão doente que é a nossa sociedade, entende, amiga? A gente conseguiu criar um ciclo de doença tão grave que a gente faz com que pessoas negras com 50 anos, com 40 anos, se identifiquem com negras com essa idade. Até então elas nem se percebiam como negras. Sim. A gente conseguiu apagar identidades das pessoas através de uma busca de um status quo, querendo todo mundo ser igual a este grande Deus que foi criado, achando que isso é sinônimo de sucesso, isso é sinônimo de ser feliz, isso é sinônimo de objetivo a ser alcançado, né, minha amiga? Então, dentro desses padrões que a gente viu, entende? Você vê, por exemplo, nos jornais, que os jornais continuam noticiando, hoje em dia muito menos, ainda bem, mas noticiando, aquela pessoa trans que estava na rua se prostituindo e assaltou, ou teve um caso de violência. Então, no imaginário coletivo das pessoas já fica, ser trans é essa pessoa que se prostitui, que eu olho na rua e que ela tá desse jeito. E daí vê uma pessoa, talvez, que visualmente não pareça, ela fala assim, nossa, mas você não parece. E ainda muitas vezes coloca como elogio, entende? É colocado como um elogio muitas vezes, né? Porque está comparando ao referencial que você tem do imaginário coletivo que você tem inconscientemente do produto, né? E é muito absurdo o que a gente faz. Por isso que eu falo, gente, não... Quando você vai conhecer sociedade, uma das coisas mais legais durante muito tempo na minha vida, né, Isa? Acho que isso eu nunca nem te contei nenhuma das vezes que a gente conversou. Durante muito tempo na vida, das coisas que eu mais gostava na vida era viajar, né? Eu sempre gostei de fazer viagem pequena, longa, e ficar um tempo fora e conhecer outras realidades. E durante muito tempo na minha vida eu achei que eu gostava de viajar, Isa, porque eu gostava de sair da Curitiba onde eu morava, né? Eu morei lá há 45 anos em Curitiba e eu achei que era para sair daquele lugar que todo mundo me conhecia, sabia da minha história, sabia de onde eu vinha, sabia da minha família. Era para sair deste peso e me libertar um pouco de poder ser eu sem esse tipo de peso. Depois de um tempo, quando tudo começou a ficar certo, que eu fiz as cirurgias que eu queria, que tudo ficou mais encontrado, em mim principalmente, né, Isa? Sim. Eu comecei a perceber que o que eu gostava de viajar era de conhecer outras pessoas, né? Tanto que eu ia geralmente viajar, ficava um mês, por exemplo, na Espanha. Eu ficava visitando 2 dias, eu ficava visitando os pontos turísticos e o resto da situação eu ia conhecer pessoas. Eu sentava num banco e queria conversar, e aí? Mas você come aonde? Não, eu vou te indicar um restaurante de turista. Eu falei, não, eu quero saber o teu onde você come. Eu quero saber você, como é que... Eu queria entrar na vida daquelas pessoas. Depois que eu descobri que não era pela viagem, sim pelas pessoas, eu comecei a ver que eu não precisava mais viajar tanto. Eu comecei a ver que, de fato, eu poderia viajar em cada pessoa que eu conhecesse. Então, hoje, sempre que eu paro para conhecer alguém, eu paro e falo, vamos sentar e conversar.
Vamos aqui. Então, não tem pessoa que eu não pare e fique pelo menos 5 minutos. E aí, como é que você tá? E aí, como é que você tá pensando? E aí, como é que não sei o que tudo? Interesse. 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 Então, para mim, o melhor da vida, o melhor para mim da humanidade ainda são os humanos, por mais incrível que pareça, né? Tem muita gente que desacredita dos humanos, e a gente às vezes tem motivos quando a gente vê certas coisas atrozes, mas eu ainda sou extremamente apaixonada pela humanidade e pelos humanos, entende? Eu conheço muita gente que vale a pena a gente viver, que eu falo, olha que legal ser contemporânea da Isa, ser contemporânea de pessoas que eu acredito que estão mudando o mundo e fazendo esse mundo um lugar melhor, entende? Eu falo, gente, que bom ter essa chance, essa possibilidade, sabe, Isa? Maite, é por isso que você é uma pessoa interessante, porque você se interessa de verdade pelas pessoas. Né? A gente vê muitas pessoas, muitos querendo se destacar de alguma maneira, mas assim, é muito superficial. Então, assim, quando você se torna uma pessoa interessante como você, porque você tem interesse, né? Por todos. Né? E aí, gente, não é palavra diversidade, não é letra LGBTQ, né? Enfim, a gente não pode colocar as pessoas, eu faço essa provocação, sabe, Maite? Não é caixa, não é letra, sabe? Todos Não é somos. rótulo, não é Não é rótulo. rótulo, não é carimbo, né? Tem aqui um comentário que eu vou abrir aqui antes de eu passar para as minhas perguntas, que é da aqui, Multivives. Falando sobre isso de não parecer, eu sou trans e não parece. Muitas pessoas não percebem, né? Deixa eu tentar ler aqui a pergunta inteira, o comentário inteiro. Só aparece isso. Ajuda, tive ótima oportunidade de emprego e troquei de nome cedo. Quando a pergunta ela passa de 3 linhas, eu não consigo pegar o conteúdo É, inteiro. Mas a Multivives 2, ela está dizendo que realmente, quando a pessoa fala não parece, mas não parece com o quê? Não parece, com né, o o quê? que você está pensando? É. E em relação à mudança de nome. Vamos falar E um é tão pouquinho sobre louco isso? isso, e é tão louco isso de não parecer, que a gente vê várias pessoas transgêneras passando por cirurgias, muitas vezes que ela não quer fazer, que ela não quer passar, que ela não precisa fazer, para entrar Precisa. dentro de um padrão de beleza, de enquadramento, fazendo atrocidades muitas vezes, de mutilações, né? Muitas vezes tem ter dinheiro de recorrer a silicone injetável, de prejudicar a própria saúde, colocar a saúde em risco, para entrar neste não parecer, ou no que a gente chama de passabilidade. Passabilidade é um termo que eu não gosto, mas é muito usado no meio, principalmente nesse meio LGBT, que diz respeito quando uma pessoa trans, ela passa por cisgênero, ou ela é lida como cisgênera. Então, às vezes ela tipo, nossa, mas eu nem sabia que você era trans de observar. Então, quando ela tem essa passabilidade, você consegue transitar com menos violência ou receber menos negativas pela vida, justamente por você se transformar numa pessoa mais invisível. E muita gente faz loucuras atrás dessa tal invisibilidade, dessa tal passabilidade. E coisas, muitas vezes, que contrariam a tua própria essência. Eu já vi pessoas que falaram, Maitê, eu não queria fazer essa cirurgia. Eu fiz para ser aceita. Eu fiz para ser enquadrada, entende? Que é uma crueldade tremenda, sabe? Você fazer coisas para agradar outras pessoas, acreditando que com isso não vai sofrer violências, que com isso você não vai ser morta, que com isso você não vai ser agredida, que com isso você vai ter direito a emprego, entende, minha amiga? É muito Perfeito. complicado essa cobrança através desse ideal imaginário que as pessoas têm, porque o outro referencial delas é negativo. É de morte, é de violência, é de pessoa que rouba, é de pessoa que mata, que durante muitos séculos foi introjetado por mídia, foi introjetados por conceitos errôneos do não conheço, mas ouvi dizer, né? E isso foi criando todo esse imaginário coletivo, infelizmente. É muita caixa. É muita caixa. Muita. Muita caixa, muito preconceito. Antes da gente entrar no Transempregos, como já vai dar meia hora que a gente está conversando, qual é o nome desse macaquinho? O que ele está fazendo com você? Ai, não! É que esse é o meu macaquinho. O macaquinho geralmente é aquele, né? Tipo, olha, não ouço, não vejo e não falo. Esse é o macaquinho que, tipo assim, Maitê, você pode tudo, fala bastante. É o macaquinho que me lembra que eu posso falar tudo o que eu quiser, que eu posso ver o que eu tô afim e que eu posso ouvir aquilo que me pertence, usar de filtro, selecionar, não me deixar fazer mal. E quando for alguma crítica, que seja construtiva para que eu possa crescer, entende? Então é o macaquinho da liberdade. Gente, eu preciso de um desse. Adorei. Preciso de um desse urgente. Adorei. Maitê, você falou agora, né?
brincando, você fala muita coisa séria, rindo, e desde a primeira vez, né, que a gente se conheceu, que eu te entrevistei por Unha Talks, eu vejo... Não, na verdade, a gente se conheceu numa palestra na FIA, Foi né? antes, é. Que foi rápido, mas depois, né, com mais tempo lá no Unha Talks, está no YouTube. Aliás, recomendo para você que ainda não assistiu, uma conversa com a Maitê, que só a história da Maitê dá umas 3 lives, né? E como a gente está nessa finalização desse mês tão especial, né, com tanto assunto para a gente falar, eu vou pedir para vocês assistirem o Unha Talks, que tem a história da Maitê, ou a gente marca uma próxima, tá? Mas vamos lá. Eu estou me sentindo muito privilegiada em encerrar o dia 30 de junho com você. Você fez 8 lives, essa é a 8ª live, né? E neste mês, então, que eu não sei se está certo falar assim, mas que se comemora mundialmente o mês da diversidade. É assim que É o nós mês da podemos falar? diversidade. Dia 28 foi o dia, mas a gente comemora o mês da diversidade, né? De todas as diversidades. Mas dia 28 específico, a gente comemora porque em 1969, no dia 28 de junho de 1969, em Nova York, num bar chamado Stonewall, que era um bar que tinha, e ele era era frequentado por LGBTs em geral, e sempre ele sofria sanções de polícia nesse bar, para que ele não existisse, para que ele parasse de funcionar. Nesse dia, a polícia foi lá, no 28 de junho de 1969, novamente exerceu o seu poder, simplesmente porque eram pessoas homossexuais se divertindo num lugar que eles acreditavam que não podia existir. E nesse dia, um grupo de pessoas, frequentadores desse bar, elas tomaram frente e falaram: a gente não vai mais aceitar apanhar. Foi uma revolta que durou mais ou menos uns 6, 7 dias, liderada inclusive por 2 travestis, pouca gente sabe, que é a Rivera e a Marcha, que é 2 trans que lideraram essa revolta de Stonewall, e a gente lembra sempre daquele momento quando a gente não vai mais aceitar apanhar, quando a gente não vai mais abaixar a cabeça tendo vergonha do que a gente é. Por isso que a gente lembra, não do orgulho como arrogância, do orgulho com a soberba, a gente lembra do orgulho no sentido: minha existência é válida sim, eu não tenho que me esconder e também não preciso me envergonhar. É a necessidade que a gente tem de falar desse orgulho para que outras pessoas, ainda tão frágil e fragilizada pelo olhar do outro, pelo olhar da sociedade, pelos piores dos preconceitos que eu sempre falo, que não é nem o do entorno, é o preconceito que muitas vezes a sociedade consegue fazer com que a gente tenha com a gente mesma, que a gente não consegue se encarar no espelho, que a gente não consegue assumir quem a gente é, né? Eu sempre falo que todas as pessoas no mundo nascem, mas poucas são as pessoas que conseguem parir o ser humano que são. Nascer é uma coisa, parir o ser humano que você é requer que você se autoconheça, que você conheça a sua verdadeira essência e parta para esse conhecimento. Orgulho faz parte de você se conhecer e ter orgulho da pessoa que você pare, além de ter nascido. Perfeito. Me identifico demais com essa fala e me lembrou, sabe quem? A história da Rosa Parks, a negra americana que se recusou a dar o lugar, né, a um americano branco. Era lei, né, quando um branco entrasse no ônibus e não tivesse lugar, se tivesse algum negro sentado, que ele levantasse. E aí ela foi presa, aconteceu, né, aquela comoção, e aí perguntaram assim para ela: mas por que você não levantou, Rosa, do banco? Ela era costureira. Você estava cansada? Ela falou: não, estava cansada de desistir. Estava cansada de dizer sim. Então, a mesma coisa, né? Quando aconteceu, então, Stonewall. Dia 28, né, de junho, você falou? Dia 28 de junho de 69, está comemorando 51 anos, exatamente. Pronto, é mais ou menos isso, né? Momento. Cansei. E que louco, né, Isa? Que a gente cansei. E que louco que a gente continua tendo que lembrar isso, né? Porque são tantos direitos que são negados, quer dizer, tudo que a gente tem que conquistar em termos de direito, dessas excludências, é através de luta, né? Você vê que recentemente foi liberado a portaria para que pessoas gays possam doar sangue. Que loucura. Numa escassez de sangue que existia, o sangue gay era considerado sangue pesteado. Um sangue, sendo que todo sangue é verificado, é passado por um processo para ver se o sangue realmente está podendo ser doado, etc. Mas o gay não podia nem doar quando falava que tinha relação com outro homem. Isso aconteceu há 15 dias atrás de gays poderem doar. Nós estamos falando em 2020, Isa. Sabe, amiga? Então, olha o quanto você tem que falar realmente dessas necessidades, porque senão as pessoas não percebem o quanto, tipo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem ainda, infelizmente. Não, tá. Ainda tem pessoas sendo mortas pelo fato de serem gays.
Lógico que a violência abraça o Brasil inteiro, lógico que a pessoa pode sofrer violência, mas ninguém vai sofrer violência ou ser morta porque é hétero. Ela vai sofrer se for mulher, porque ela tem muito feminicídio, por conta do gênero, como por conta da identidade, por conta da orientação, mas ninguém apanha na rua porque tipo, ai, você é hétero demais, eu vou te bater. Oi? Né? Nossa, mãe, olha, ainda bem que essa live vai ficar salva, porque quem não pode assistir agora, por conta do horário, por N razões, né, com tantas coisas para resolver, né, numa terça-feira à noite, depois transmita essa live para quem você achar que precisa saber. Tem uma pergunta aqui para a gente poder... Isso, as palavras são sementes, né, gente? Eu vou abrir com a pergunta da Rubinha Nogueira, e aí a gente já vai entrar na história do Transempregos. Rubinha Nogueira pergunta, não é essa pergunta aqui não, pera lá. Tá aqui, é uma outra que eu me confundi, pera lá. Olá, aqui. Rubinha, tudo bem? Aqui, ó. No Transemprego também existe a tal peneira para seleção em algum cargo? Como é? Por que precisa existir uma categoria chamada Transempregos? Emprego não seria emprego para todos? Emprego deveria ser, né? Ó, Rubinho, então eu já vou dizer para você que não é o transemprego, é a transemprego. A transemprego é feminina, olha, porque a transemprego é revolução, é a diversidade, é a inclusão. A gente está precisando dessa revolução, então é a transemprego. Então, Rubinha, boa pergunta, né? Não deveria nem precisar existir, né? A gente... É muito triste ter que existir, né? Eu falei isso numa vez, eu fui ganhar agora, eu fui indicada ao Prêmio Cláudia, que é a maior premiação feminina aí da América Latina, e eu falei para elas, putz, é tão estranha você ser nomeada para uma premiação por um projeto que não deveria existir, né? Isso só mostra o quanto a gente ainda não evoluiu enquanto sociedade, né? A gente deu tão ruim como sociedade, né, Isa, que, por exemplo, você viu que até os gafanhotos desviaram do Brasil e foram para outro lugar, né, Isa? Você vê que a gente, quando o mundo tá ruim, a gente fala, vem cometa, acaba com tudo, o cometa desvia, passa do lado e não entra. Então bíblico, tá tão ruim que nem o cometa que a gente quer que venha, ele vem, entende, Isa? Então a gente deu ruim como sociedade, né, Isa? Então não deveria existir, é horrível a gente ser premiada, lógico que é legal porque dá visibilidade para o projeto, né? Mas você lembra uma realidade de uma sociedade que a gente está atrasada, que a gente está muito evoluído em termos de conquistas dessa tal humanidade. Então a Transemprego, infelizmente, ela atua no sentido de que a gente atua em 3 frentes, né? A primeira dela é de ser um banco de talentos, porque devido aos preconceitos das pessoas, a esses vieses que as pessoas têm, sabem que existem pessoas capacitadas nas mais variadas funções no Brasil inteiro. Então, são milhares de currículos no Brasil inteiro que a gente centralizou dentro do projeto Transemprego. 40% desses currículos têm graduação, mestrado ou doutorado, né? Então, a gente mostra isso para as empresas, porque muitas empresas falavam, eu até queria contratar, mas é que elas são tão coitadinhas, né? Elas não têm cultura, né? Elas não têm porque a vida excluiu elas, mas eu queria tanto, né? Quando elas se formarem, eu quero. Eu falei, não tem mais que esperar. O Transemprego veio te salvar. Bota a mão aqui, vamos junto, né, Isa? E daí ele fala, mas como assim? Eu falo, pois é, nós temos vários com mestrados. Nós temos a Vivian Miranda, que é a nossa trans da NASA, que ela tem 2 pós-doc em física. Hoje em dia ela dá aula na faculdade do Arizona, desenvolve projetos na NASA, mas ela teve que sair do Brasil porque não conseguia emprego no Brasil. Sério? E daí eu mostro isso para as empresas e eu falo assim, eu chamo a empresa e falo assim, amigo, me diz uma coisa, na tua empresa você gosta de gente boa e competente? Daí ela fala, eu adoro, quanto mais talento eu quero, melhor. Eu falei, e esse talento assim, ele precisa ter 2 pernas? Não, tem que ser só talento. Esse talento tem que ser branquinho? Não, pode ser qualquer tom. Ele tem que ser assim, binário, tem que estar dentro desse enquadramento? Não. Quando a empresa fala tudo isso, eu falo assim, então eu vou te trazer um monte. Daí a gente faz a parceria, tentando transformar esse ambiente com mais inserção, melhorando os filtros de seleção e recrutamento, né, amiga? Mas é um processo que ainda tem que ser feito, porque ainda as pessoas, a maioria das pessoas fala assim, mas eu não sei como tratar, né? Porque eu não tive pessoas trans na minha família, eu nunca estudei com uma pessoa trans, e como eu nunca tive contato, eu não sei como tratar. Então, daí entra a segunda parte da Transemprego, que eu vou dentro das empresas e eu converso desde CEOs até
a parte de funcionários, até chão de fábrica, eu converso com as pessoas e eu explico o beabá. Eu tiro todas as dúvidas, eu falo que pode perguntar de tudo. Então as pessoas perguntam inclusive de coisas que não são do corporativo, perguntam de coisas que são até fetiche das pessoas, eles querem saber de cirurgias, eles querem saber de tudo. Eu falo sim, eu chego para as pessoas, inclusive nas minhas palestras, e falo assim, olha gente, vocês vão estar tendo a chance, eu vou passar no meio do corredor, vocês vão poder tocar pela primeira vez numa pessoa trans, olha que legal. Meu Vocês vão Deus. ver como é que é uma pessoa trans. E daí o povo fica enlouquecido. E fala assim, gente, é igual ou é diferente? Como é que é uma trans? E daí nessas brincadeiras, a gente vai tirando uma série desses medos, desses preconceitos, fazendo com que essa pessoa trans que a gente coloque dentro da empresa, ela quando entre possa dar o seu melhor dentro do seu potencial e dentro de todo o seu arsenal que ela tenha, tanto de conhecimentos técnicos, quanto de soft skills, quanto de tudo isso, né, Isa? Perfeito. Maite, eu estou vendo aqui você na 8ª live, imagino o quanto que você não está cansada só hoje de ter falado tudo isso. Eu Só quero de que saber você... que era com você, eu já me animei, né, amiga? Eu falei, Ai, ai, que lindo. Thaisa, vamos! Que lindo. Não, a gente tem muito ainda para fazer juntas, porque você vê, né? Você tem uma bandeira, eu tenho outra bandeira, e quanto mais bandeiras flamulando juntas, né, mais bonito fica o ambiente. Isso para mim é muito, muito sensível. Você cansa de ter que convencer as resistências, porque você está sorrindo, falando das piadas, né, fazendo brincadeira, mas tem dias que você pensa assim, quer saber? Deixa eu ficar uns 2, 3 dias sem ter que convencer resistência. Já passou por isso? Eu não fico, eu não me dou o direito de ter esses dias, porque eu tenho pressa para terminar com a Transemprego, né? É um Eu projeto sei. que eu não quero que dure a vida inteira, né? É um projeto que quando a gente criou, eu, Márcia Rocha, Laerte Coutinho, o João Nery, que não está mais aqui entre a gente tinha a meta de acabar com esse projeto em 15 anos, porque senão eu falei, a gente não fez o que a gente tinha que fazer. A gente dedica 50% do nosso tempo nesse projeto, que nem você falou que é gratuito, para acabar com ele, para que as empresas tenham entendido que competência não vem agregada com identidade, orientação, credo, raça, seja o que for essa tipicidade. Então eu sei que eu vou acabar com ele, eu sei que daí a gente não fez uma festa para abrir a Transemprego, porque a gente estava querendo sanar um problema, mas a gente vai fazer uma grande festa Para comemorando acabar. quando não for mais necessário, quando os filtros estiverem abertos, que as pessoas tenham entendido isso, e daí a gente vai fazer uma grande festa. Mas me cansa, porque uma coisa que me cansa de fato são as mortes que a gente encontra no meio, né? Então, é muito frequente as mortes de pessoas, seja mortes matadas de uma sociedade, que nem eu falei, que não entende a diversidade, não é só não entende as pessoas trans, é não entende a diversidade em geral, principalmente do que sai daquele modelo considerado natural, ou da natureza, ou divino. É muito difícil você transformar o luto em luta, né? Todo mundo fala, mas o legal é transformar o luto em luta. É muito difícil, entende? Eu perco muita gente perto, entende? Então, esse processo que a gente tem que voltar, e a gente tem que voltar sendo semente para outras coisas, que nem você falou, é um processo que é muito complicado de trabalhar, até porque eu fico pensando que um dia pode chegar a minha vez de ser silenciada, que um dia pode chegar a minha vez por conta da exposição que eu tenho, sabe? Meu pai não dorme direito porque ele fica pensando, porra, Maite, você não precisa, você já fez tanto, sossega teu facho. Para com isso, porque a nossa sociedade, você tá um pouco além, isso aí incomoda, entende? Então eu fico, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não consigo parar enquanto isso não tiver cumprido, isso não tiver sido executado, onde as pessoas possam, eu tenho vontade de trabalhar naquela firma. Eu falo, olha, vai ser difícil, mas se você tiver competência, se você estudar, você vai conseguir. E elas vão lá atrás e conseguem. Eu sou a ponte que faço isso, sabe? Sou uma das pontes que consigo fazer essa parte de não fazer com que o sonho dela seja arrancado, que ela não seja menor do que o sonho que ela tem, entende, Isa? Isso. Então isso me motiva. Isso faz com que eu acredite, entende? Então eu tenho meus bodes, eu fico tipo, nossa, para com É. isso que um dia vai ser você, porque eu vejo pessoas perto indo, entende, Isa? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, eu sou tão cheia de privilégios, de pessoas que eu conheço, de coisas que eu tenho conseguido. É. Em 6 anos de Transemprego, eu fui de uma empresa para 462 empresas, Isa. Se isso não é revolução, Isa, são mais de 3 mil pessoas trans empregadas no Brasil inteiro. Então eu não sei o que é revolução, entende, Isa? É o que eu acredito. Tá chovendo corações aqui do lado, olha. E coração, adoro coração. Eu queria ouvir mesmo isso, porque sim, tem dias que é,
o cansaço ele é maior do que a alegria, mas ele é rápido, né? Porque você está numa missão, num caminho maravilhoso. Quantas pessoas você já empregou na Transempregos? Eu já não tenho nem essa contagem, né, Isa? Quando as empresas contam, né? Quando as empresas contam. Então, por exemplo, a Atento é a maior empregadora de pessoas trans, é a Atento no Brasil, né? Então, a Atento tem 80 mil funcionários no Brasil e nesses 6 anos ela fez um censo há, acho que um ano atrás, e teve 1.300 pessoas trans. Então, só na Atento tem 1.300. O GPA, que é a maior empregadora de pessoas físicas no Brasil, é o GPA, o maior empregador privado de pessoas, né? Eles têm 102 mil funcionários no Brasil. Tem um monte de trans trabalhando lá dentro que é nosso cliente. O Carrefour, enfim, são empresas onde tem outras centenas de trans. Então, são milhares. Eu, esses tempos, estava fazendo uma conta aí, né, tipo, por mês a gente emprega mais ou menos umas 30, 40, né, mais ou menos por mês, no Brasil inteiro, que contam para mim, porque como eu não vou atrás e não tenho tempo de ir atrás, é quando a pessoa vem e fala, Maitê, eu tô com 3 trans aqui dentro, eu já quero mais 2, não sei o que, daí que eu fico sabendo, entende? Você acha? E olha, a Ti Lopes 2, Maitê, quero trazer o Transempregos para minha empresa. Qual o procedimento? Ai, me leva, entra lá, ó, transempregos.com.br, me leva, eu sou super facinha, eu sou escorpião com ascendente escorpião, lua escorpião, então eu sou mega facinha, me chamou, eu vou, deu uma olhadinha, uma piscada, eu também tô dentro, tô dentro. Você entra em transemprego.com.br, tem lá o e-mail nosso, daí quando você entrar dentro lá do e-mail, eu te mando tudo certinho, é super simples para mandar o descritivo, não tem custo nenhum, que nem eu falei, não tem budget, que a pessoa fica, nossa, e qual O orçamento para isso? budget. É grátis. A única preocupação que eu tenho é, se o teu ambiente está pronto para receber, eu preparei uma cartilha, inclusive, cartilha para RH, tenho cartilha especificada para as pessoas também gratuitas dentro da Transemprego, para ver que é super fácil, que não tem nada do outro mundo, ensino como que faz a questão de benefícios, como é que você faz a questão de lidar com questão de banheiro, que é um problema para as pessoas, ensino tudo para fazer o caminho da felicidade só e do match perfeito em termos de competências. Tem que Pronto, fazer o coração assim, ó, Isa. Isa, o assim? coração tem que mexer. Faz um coração assim, não, tem que pulsar. Ai, Isso, o que coração pulsa, não pode ser lindo! paradinho. Adorei. Mais uma para aprender. Ó, eu.repaiva pergunta, por que ainda falta visibilidade e oportunidade para promoções de pessoas trans para cargos de liderança? Emendo nessa pergunta, com uma que ficou aqui no meio, né, da nossa fala, nosso pensamento é mais rápido do que a fala. Esse mês de comemoração ao orgulho, né, à diversidade, você sente que foi mais intenso, com mais movimento do que o do ano passado, e se você também tem percebido este aumento gradual de diálogo, de transparência, de interesse, tá? Então, vem aqui o interesse, o aumento com a falta de visibilidade das oportunidades para cargos de liderança. A Rê Paiva, eu conheço. Oi, Rê, beijo. A Rê, ela já foi contratada também para uma Show. empresa pela Transempregos, a Rê. É uma mulher trans incrível, de uma competência divina, que trabalha numa área de tecnologias, em frentes, enfim, com customer Tá service, vendo? uma série de coisas. E é difícil, né, Rê? Mas como qualquer pessoa que está sendo inserida, a gente tem várias pessoas trans em grau de liderança. A gente tem a Daniele Torres, que é uma das sócias diretoras da KPMG, né? Então, que é uma multinacional. Então, a gente tem pessoas trans hoje liderando, inclusive, equipes de marketing, então, que já são C-Levels e já estão iniciando o processo. Na própria Atento, tem várias pessoas que começaram no telemarketing e hoje já estão gerenciando equipes. Então, você vê uma coisa muito tímida, mas que está começando a crescer, entende? Mas ainda tem um preconceito muito grande, né? Porque primeiro, que nem eu falei, né? Primeiro a gente tem os homens, né, lá em cima, né? A Homens gente depois brancos. tem as mulheres, né? Agora estão chegando um pouco mais de homens negros que conseguem ir, então os homens negros ficam um pouco lá em cima. Abaixo dos homens negros tem os homens trans, então os homens trans conseguem subir, tanto que homens trans sobem muito rápido e conseguem fazer escalada. O preconceito maior são com mulheres trans, porque eles têm o preconceito de ser trans e a questão do feminino. Então, Meu Deus. mulheres trans sofrem para burro, sofrem no meio das mulheres e sofrem no meio dessa escalada, pelo esse duplo preconceito. Imagina se for uma mulher trans, que além de mulher trans for preta, se além de uma mulher trans preta ela for periférica, se ela tiver alguma deficiência, combo de dificuldade
infelizmente, que eu não consigo colocar dentro da empresa. As contratações ainda são muito higienistas, né? Eu tenho que falar isso. As contratações das empresas ainda são. Por exemplo, hoje em dia, na Transemprego, né, nessas 462 empresas que a gente trabalha, Isa, hoje em dia, se ela tiver pelo menos entrado numa graduação, não precisa nem ser de primeira linha, nem nada, faculdade, se ela entrou numa graduação, eu consigo inserir ela, estagiária, em qualquer uma dessas empresas que eu trabalho, eu consigo que ela consiga entrar num programa de estagiário qualquer, entende, Isa? Agora, essa mesma pessoa, num primeiro ano de uma faculdade, só pelo fato dela ser negra, me dificulta em 70% a entrada dela numa empresa. Só pelo fato dela ser negra, com a mesma competência e no mesmo curso de graduação, só pela condição de ser negra. Então, para você ver o quanto essas contratações ainda são dificultadas por conta da cor da pele, por conta de outros atributos dessa diversidade de cada pessoa, né? Então, a gente tem que lutar ainda para acabar com essas contratações higienistas que ainda seguem o mesmo modelo, né? Então, eu falo para a Rê, a gente ainda está engatinhando. Rê, a empresa perfeita ainda não existe. A empresa perfeita, a gente está começando a dar os primeiros passos para construir, que são essas empresas mais humanizadas, essas great places to work, empresas onde as pessoas têm um ambiente de segurança psicológica para serem elas ainda estão sendo construídas. Todas as pessoas trans, como a Rê, que entrou na empresa, vão ter que, além do trabalho delas, que elas foram contratadas para fazer, vão ter que fazer um trabalho extra, que na maioria das vezes não é remunerado, para ensinar o RH, para ensinar o marketing, para ensinar as demais pessoas que trabalham junto, vão ter que ter essa paciência para fazer esse processo de mudança, entende? É um processo de formiguinha, entende, minha amiga? Então, sim, essa invisibilidade vai mudando a partir do momento que você vai se tornando visível, né? Então, esse é um processo que é muito gradativo e gradual, infelizmente, mas que é necessário para que a gente consiga galgar esse espaço. Está aumentando? Está aumentando, tá? E olha, não é porque eu sou otimista só, viu, minha amiga? Está aumentando na prática mesmo, né? A gente, quando teve essa questão agora de governo, sempre que fica essa questão de esquerda e de direita, quem só... Né? Você conhece a Sueli Camargo, né? Maravilhosa, tudo, né? A nossa super escritora negra, maravilhosa, Sueli Camargo, Sueli Carneiro. Ah, sim. A Sueli Carneiro, não Camargo, a Sueli Carneiro, ela tem uma frase que ela diz, né? Entre direita e esquerda eu continuo sendo preta, né? E eu sempre falo, entre direita e esquerda, quem é trans continua sendo trans, né? Entre direita e esquerda, as pessoas PCDs continuam sendo PCDs e sem direitos, né? Então a gente não tem muito essa questão, né? Então tem melhorado muito. Tem muito que se melhorar, entende, Isa? Mas é um processo que ainda é muito lento e gradativo. Mas as empresas têm entendido que sem diversidade, que é a essência de todo mundo, e sem sustentabilidade, nenhum negócio, seja de serviços, seja de produtos, não continua, né? Quem não está discutindo e colocando na prática nenhum desses dois quesitos, diversidade e sustentabilidade, olha, eu vou dar um conselho. Nem precisa começar daqui a 10 anos, porque você não vai mais existir, viu? Não precisa mais. Começa agora. Recado dado. Tem mais duas perguntas aqui, nós só temos 10 minutos, mas eu acho que essa aqui é fundamental. C-Funk, qual a sua sugestão? Qual a sua sugestão? Para quem está começando a transição na quarentena sem explicações nas empresas, o restante da mensagem, nas empresas. Como é que faz para quem está nesta transição? Eu acho que o melhor caminho, pelo que eu tenho observado, é você chamar o teu gestor, teu superior, enfim, conversar com eles, entende, expor a tua situação, né? É extremamente necessário jogar um jogo aberto, né? Então eu acho que hoje em dia você tem condições de chegar e conversar. Veja se já é uma empresa aberta à diversidade, você pode estar mostrando a Transemprego para ele, falando, olha que legal, já tem iniciativas assim. Se quiser me colocar em contato, me coloque em contato também, que eu posso ajudar nesse processo. Me escreve lá, que nem eu te falei, tem meu e-mail no site. Mas o melhor é sempre avisar o gestor, porque o gestor pode preparar um ambiente de uma melhor forma para que você tenha essa acolhida, para que não haja realmente qualquer coisa. Porque às vezes muito do preconceito vem pela ignorância que as pessoas têm do não conhecimento, né? Tem preconceitos que não, mas a grande maioria, pelo que eu vejo, é do não conhecimento. É daquele medo do tipo, eu não conheço, não sei como agir, não sabendo como agir, eu prefiro não me manifestar sobre, né? E muitas vezes a omissão é uma das piores não ações que a gente pode ter, é a omissão de tudo. Então converse com o teu gestor, veja de que maneira pode estar conversando isso na equipe. Se você for uma pessoa mais tímida, não quiser falar, fale assim, nossa, tem a Transemprego, que tal se fizer uma palestra? Chama a Maitê para palestrar agora, eu vou online e falo com todo mundo da empresa.
A gente Show. faz uma festa online, então pode fazer, pode passar meu contato, entra em contato, que vai ser um prazer isso. E não tenha medo de fugir de quem você é. Eu sei que todo início de transição é difícil, a gente não sabe se está no caminho certo. Se fortaleça. Eu sempre falo que não tem caminho para a felicidade. Existem vários caminhos para a gente ser feliz, né? Mas tem caminhos, por exemplo, você não ser você, se você não for quem você é, até o caminho errado dá errado, e o caminho certo se transforma em errado. Agora, quando você é você, você consegue transformar caminhos errados em caminhos certos, quando você é você de fato. Então, vá com força, não tem problema, sabe? Nem tudo vai ser mais de rosa, mas tudo vai dar certo. Meu Deus do céu, vai ter gente, vamos ter que ouvir de novo essa parte, tá? A live inteira para pegar essa frase. E eu peguei aqui, né? Não tenha medo de fugir de quem você é. Isso serve demais para mim. Isso serve demais para mim, serve para muitos que estão aqui. Então, bom, o caminho está dado, é só procurar Maite Schneider Oficial. E em 9 minutos, eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Teve uma pergunta aqui, ó, eu vou abrir só para você ver que eu não estou mentindo, tá? Você acha que sua beleza ajudou a chegar onde chegou? Amei você, já estou seguindo. Então, com esta pergunta, ai, que bom. Eu te faço a última pergunta. Tá. A Rubinha perguntou, você acha que sua beleza ajudou você a chegar onde você chegou? E aí eu complemento, você é uma das mulheres mais lindas que eu conheço. E quem está aqui ainda não sabe, Maite nasceu Alexandre. E eu não sei se você se importa de eu falar isso, mas isso simplifica muita coisa. E ao mesmo tempo que diz tudo, também não diz nada. Porque você é o que você é e acabou. Né? Mas, em 8 minutos agora, brevemente, Maite, como foi o seu processo de transição para encorajar, para dar esperança para quem está aqui nos acompanhando ou quem ainda vai assistir essa entrevista? Esses dias eu dei uma entrevista para um lugar e que eu falei, veio essa frase, né? E eu falei assim, gente, olha que legal. Depois veio umas pessoas falar assim, ai, que frase ruim, mas eu fiquei pensando na frase e falei, não, não é ruim. Eu falei assim, olha, eu vim do lugar da Alexandre, construí a Maite, e hoje eu fico pensando até se é um lugar de Maite. Eu acho que eu estou num lugar onde eu posso ser o que eu quiser, entende? Sabe? Eu acho que nem é mais o lugar de Maite. Então eu acho que eu passei por tantos processos justamente para saber, durante muito tempo, sabe? Eu me autoflagelei, sabe? Eu deixei de viver, sabe? Atrás de um objetivo. Ah, se eu não tiver isso, eu não for ser feliz. Se eu não fizer isso na minha vida, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver isso no meu corpo, eu não vou ser feliz. Hoje eu vou ser feliz independente de qualquer coisa. Não adianta me dizer não. Hoje, se eu tiver afim, eu vou lá e faço. E potencializo outras pessoas que também tenham vontade de fazer o que elas quiserem das vidas delas. Eu falo que não é só porque, ai, que ser de luz, ela foi lá e conseguiu. Não, eu falo, todo mundo pode. Se você percebe que você tem vontade, você consegue realizar. Então, durante muito tempo, que nem eu falei para a Ida respondendo a Rubinha, entende? Eu não me achava uma pessoa bonita, entende? Eu olhava pro espelho, quando eu olhava aquele Alexandre, por mais que todo mundo fale, ai, que como era um homem bonito, eu me olhava no espelho, eu me detestava, sabe? Eu não conseguia, era tipo um vampiro que passa na frente do espelho e não vê imagem nenhuma, eu detestava. Depois que eu comecei a fazer os processos, a me identificar, e não foram por conta da cirurgia. Foi quando eu comecei, como pessoa, me descobrir o que eu era, não foram próteses que eu coloquei que realmente me trouxeram essa certeza. Foi o encontro nesse parimento de quem eu sou, nesse parir além do nascimento. Quando eu comecei a me encontrar, eu falei, tá aí uma mulher porreta, tá aí a mulher que eu me tornei e gosto de ser, e quero que multiplique, quero potencializar, uma mulher cheia de vontade, sabe? Toda hora eu tô descobrindo coisas em mim e ao mesmo tempo tô abandonando. Eu sou a pessoa que se eu tiver que tirar um pedaço que esteja me fazendo mal, eu tiro o pedaço. Não deixo necrosar no meu corpo, eu tiro e coloco outro. Eu sou meio ciborgue, né? Eu pego já um outro pedaço, já anexo, eu sou meio ciborgue, a gente já vai fazendo uma mutação. Né? Você tirou. Tirei, ih, amiga. Tava pesado aquilo, amiga, pesado que tava. Era um grilhão aterrorizante, amiga. Tirei, daí eu fiquei leve. Meu pai, ele fala uma frase de mim bem legal, que ele falou assim, Maite, a maioria das pessoas tem raízes, né, raízes familiares e tudo, nos pés, né? Elas são tipo árvores frondosas que trazem as raízes, que são seus familiares antepassados nos pés. Você é o tipo de pessoa que no pé você tem asa, e as raízes você traz no coração. Então, todas as minhas raízes estão no coração, e no pé eu tenho asa. É por isso que eu sou atacada, é por isso que eu faço as pessoas sair, eu falo, não pode ficar no morno, não. Você não veio nessa vida para ficar no morno. Você tem que ser quente ou ter gelado. E se tiver gelado, coloca 2 dedos de uísque aí, porque a gente vai tomar.
Vamos aproveitar, não pode ficar no talvez, entende, Isa? A gente tem que ir pro sim, pro não. Esse talvez é que para, esse morno é que irrita, entende? Vamos mexer, vamos sair. Não pode ficar no mais ou menos, não. Vem pro tudo ou pro nada, é isso que tem que ser. Então a beleza não me ajudou nem me atrapalhou. Ela começou a ser interessante quando eu comecei a me sentir bonita. Porque daí eu comecei a ver que ser humano bonito, né? Eu olhava no espelho e falava assim, tá aí? Se eu tivesse capacidade, te pegava. Hoje eu olho até o Alexandre. O Alexandre, eu odiei durante um tempo o Alexandre, que eu queimava a foto do Alexandre, porque me trazia boas coisas. Eu falava assim, nossa, por causa de você que eu estou sofrendo desse Alexandre que eu era. Hoje eu olho algumas fotos que minha mãe salvou, eu falo assim, nossa, Que bem pedaço. apanhado esse cara, bem apanhado esse menino, né? Então tá tudo bem. Fiz as pazes. Eu vi que você falou esses dias em constelação familiar, é isso, né? A gente voltar aos antepassados, honrar principalmente a nossa essência e quem a gente é. Se eu tô aqui hoje é justamente por esse somatório de coisas boas e coisas ruins. Não importa o que a vida faz da gente. O que importa é o que a gente faz com o que a vida fez da gente, entende? É isso que importa. Perfeito, perfeito, perfeito. Constelação vale muito a pena. Nós só temos 4 minutos. Rubinha Nogueira, que participou bastante aqui. Seu pai deve ser incrível, parabéns. Com este comentário, eu vou te pedir, então, em 1 minuto, para quem está nos acompanhando, ainda vai nos acompanhar, que não tem o pai e a mãe que você teve. Para quem ainda está nesse conflito, né, de deixar de ser morno, né, por onde eu começo? Na família, então, para quem ainda Nossa, não tem esse apoio, como fazer? tem um projeto incrível que eu vou indicar para vocês, se chama Mães pela Diversidade, um projeto dos mais lindos que eu conheço, é mãespeladiversidade.org, é um projeto que existe no Brasil inteiro, há quase 6 anos também, mais ou menos a mesma época da Transemprego, são mães e pais de pessoas LGBTs, né, que se uniram através desses momentos difíceis de entendimento, mães que tiveram também suas dificuldades de entender seus filhos, suas filhas, enfim, e se juntaram através do amor e do afeto para multiplicar amor e afeto. Então, eles têm 2 processos. Um de acolher os pais e falar assim, quais são teus medos? Vamos falar sobre isso. Uau. E do outro lado, enquanto os pais não conseguem ter esse entendimento, eles e elas se transformam em mães que abraçam esses filhos enquanto seus pais não estão preparados para esse amor incondicional, que é o único amor que eu acredito, né? Um amor que não condiciona. Eu te amo se você vestir essa roupa, eu te amo se você acreditar nisso, eu te amo se você tiver essa profissão. Amor, quando é verdadeiro, é incondicional, não te condiciona a nada a não ser o bem-querer e bem-estar do próximo. Então, mãespeladiversidade.org, totalmente gratuito, como eu gosto, maravilhoso como tem que ser. Nossa, arrasou. Maite Schneider, que papo especial, essencial que nós tivemos. Te agradeço mais uma vez. Muitas pessoas aqui mandaram mensagens e agradecendo. Você é linda, maravilhosa, estão te seguindo. E eu espero que, como eu digo, palavras são sementes. Se fez sentido para você, né, compartilhe para mais alguém, assim nós vamos deixando esse mundo mais florido. Maite, obrigada mais uma vez. Se você pudesse mandar uma mensagem de texto para o mundo inteiro agora, o que você diria? Eu diria que juntos a gente não é mais forte, que juntos a gente é imbatível, que se a tua vida tá uma merda, pega essa merda, transforma no adubo e planta a tua melhor semente. Autêntica, autêntica. Obrigada, Maite. Deus te abençoe. Lindo caminho para você e por todos e em todos aqueles que você consegue transformar. Bom descanso. Coração pulsante, Isa. Bom descanso. 8ª Isso, live, puta. gente. Isso é que é missão. Tchau, tchau, lindeza. Obrigada mais uma vez. Beijo, gente. Compartilhe. Te amo. Essa, então, é Maite Schneider. Siga Maite Schneider Oficial no Instagram e em toda a rede. É só colocar o nome da Maite que você vai visualizar, conhecer, ou já conhece mais detalhes do projeto fabuloso que ela já traz já há alguns anos, sempre com parcerias muito inspiradoras para que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida, com respeito e liberdade, que é tudo que nós queremos. Boa noite, obrigada pelo seu tempo e confiança e até amanhã.